Bem-vindos a mais esse momento de estudo da Palavra de Deus. O nosso texto básico dessa semana é: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 São João, capítulo 5, versos 11 e 12. A esperança no Novo Testamento está centralizada na pessoa de Cristo Jesus. Ele é a nossa única esperança de que um dia deixaremos essa existência mortal para uma existência imortal. Não existe na palavra de Deus vida à parte de uma experiência de salvação com Cristo Jesus. Para Cristo e para os apóstolos, a esperança da ressurreição, a vida eterna, era a mesma dos patriarcas, dos escritores do Antigo Testamento. Quando Deus criou o homem, ele o formou do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Assim, o corpo com fôlego de vida é alma vivente, a totalidade do ser. Não existe uma alma separada do corpo na Bíblia. Assim é que, quando nós lemos o que o apóstolo São Paulo escreveu sobre os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, ele diz que eles esperavam uma recompensa celestial, mas não a receberiam até que nós recebêssemos também a nossa, todos juntos na ressurreição final. Essa declaração não teria sentido se a alma deles já estivesse no céu com o Senhor e tivesse que retornar para poder assumir a sua recompensa. Na verdade, o apóstolo São Paulo, em todas as suas cartas do Novo Testamento, ele tem uma mesma visão, uma mesma percepção sobre vida, morte e ressurreição. Na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, por exemplo, ele mostra que a nossa vida seria vazia, insignificante, e não teríamos esperança à parte da ressurreição de Jesus. Ele diz que é Cristo quem dá sentido à nossa vida. E a sua ressurreição é a garantia da vida eterna para mim e para você. Por que, de acordo com Paulo, nós dependemos tanto da ressurreição de Jesus para a nossa vida, para o significado da felicidade e da vida eterna? Ele diz: se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã, ou seja, nós cremos num morto. Se ele não ressuscitou, nós permanecemos na condenação do pecado, que é a morte. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que dormiram em Cristo pereceram, desapareceram. Se Cristo não ressuscitou, e nós não iremos ressuscitar como uma garantia dada por Cristo, então nós somos as mais infelizes de todas as criaturas no universo. E mais, ele mostra que a nossa ressurreição estará diretamente ligada à ressurreição de Jesus, que é a garantia da nossa ressurreição. É interessante que pouco antes de sua morte e ressurreição, Jesus mencionou aos seus discípulos aquilo que encontramos em São João capítulo 14. Ele diz: vou preparar-vos um lugar. Quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez. E eu vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver vocês estejam também. É interessante, no livro de Apocalipse, ele repetiu 4 vezes essa promessa. Eis que venho sem demora. Essa expectativa impulsionou a igreja cristã nos seus primórdios. Impulsionou os apóstolos. E é interessante que, nos dias do apóstolo Pedro, algumas pessoas enfrentavam um problema. Porque muitas pessoas que haviam testemunhado a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, já haviam descansado na sepultura. Algumas décadas haviam se passado e Jesus não viera ainda. Ele estava retardando o cumprimento da sua promessa. Então, Pedro, no capítulo 3 da sua segunda epístola, no verso 9, ele diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
A promessa de sua vinda era relevante, deviam crer nela. E assim eu e você hoje podemos pensar, para os crentes daquele tempo e de todas as épocas, que dormiram no Senhor, que estão na sepultura, a primeira coisa que eles verão quando seus olhos se abrirem na manhã da ressurreição será a vinda do Senhor. Então o Senhor terá vindo logo para eles, porque morreram, fecharam-se seus olhos, os abrirão na ressurreição e verão o Senhor. Assim ocorrerá também com aqueles em nosso dia que estão descansando por causa das dores, enfermidades, os problemas desse mundo de pecado. Jesus garantiu-nos que ele virá. Não sabemos quando virá, porém temos a certeza que ele virá e temos a garantia da ressurreição quando da sua vinda. Quando Jesus disse aos discípulos, em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus estava garantindo que o dom da vida eterna está nele. E ele diz, eu ressuscitarei no último dia. E ele repetiu isso 3 vezes, para aquele que nele crê. O dom da vida eterna não é apenas uma suposta imortalidade natural da alma, não. Ela nos advém por causa da justiça de Cristo Jesus, por causa da sua promessa, por causa da vida eterna que está nele e porque um dia na sua vida ele irá restaurar a vida para todos aqueles que o amaram, que o seguiram e que estão descansando no pó da terra. Jesus se identificou como o pão da vida, aquele que dá vida ao mundo, como aquele em quem a vida eterna está. E ele diz, eu sou o grande eu sou. Aquele que vem a mim, aquele que crê em mim, alcançará a vida eterna. E mais, ele mostrou que o dom da imortalidade estará vinculado à ressurreição final. Aqueles que ressuscitarem na sua vinda é que herdarão a vida eterna. Não existe uma vida eterna natural na alma de alguém. Não. A vida eterna está em Jesus. E ele nos concederá a vida eterna na ressurreição. É interessante que os crentes da igreja de Tessalônica viviam um dilema. Eles haviam recebido a mensagem por parte do apóstolo São Paulo por volta do ano 50 de nossa era, em sua segunda viagem missionária, e haviam abraçado com fé a promessa do retorno do Senhor. Paulo saiu dali e passou 1 ano e meio na cidade de Corinto, onde também fundou a igreja. Os crentes em Tessalônica esperavam a volta de Jesus quando eles seriam transformados e levados para o céu. Porém, Paulo foi informado lá em Corinto de que alguns dos fiéis que haviam aceito a mensagem em Tessalônica haviam morrido, dormido no Senhor. E os irmãos estavam preocupados, tristes. Será que aquelas pessoas perderiam a bênção do encontro com o Senhor? Então, Paulo lhes escreveu de Corinto, em sua segunda viagem missionária, por volta do ano 51, a primeira epístola a ser escrita no Novo Testamento, a carta aos Tessalonicenses. A primeira epístola, no capítulo 4, no verso 13, ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esse texto, Jesus trará em sua companhia os que dormem, tem sido usado por aqueles que defendem a imortalidade da alma, como se a pessoa tivesse uma alma que irá receber um corpo naquele dia. Mas esse texto não está dizendo que Jesus trará a alma dos mortos que estão no céu para reassumirem os seus corpos ressuscitados. Não. Estaria em oposição a tudo aquilo que o apóstolo São Paulo ensina sobre a ressurreição. E logo na sequência do texto, a partir do verso 15, nós entendemos claramente isso. Ele diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus,
descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nesse texto, o apóstolo Paulo explica de modo claro: aqueles que haviam descansado, dormido em Cristo, não estavam em desvantagem em relação aos crentes que permaneciam vivos. Porque os vivos não os precederiam na ida para o céu. Por quê? Porque todos aqueles que dormiram em Cristo ressuscitariam quando da vinda do Senhor. E assim, todos ressuscitados, os justos vivos seriam transformados. Os justos mortos seriam ressuscitados perfeitos, transformados. E aí todos juntos seriam levados, arrebatados pelos anjos de Deus e levados para o encontro com Cristo nas nuvens dos céus. E agora no verso 18, Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Esse será o verdadeiro arrebatamento de que fala as Escrituras. Justos vivos, transformados, e justos mortos, ressuscitados, perfeitos, levados todos pelos anjos de Deus para os céus. Nós concluímos a lição lendo o que está em 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo São Paulo, nos versos 51 a 55, ele diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento do abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Alguns pregadores sugerem que essa expressão mistério se refere a algum arrebatamento secreto da igreja, no qual os crentes silenciosos e secretamente seriam levados para o céu, enquanto os fiéis permaneceriam na terra. Essa ideia foi muito divulgada através de livros e filmes como aquele Deixados para Trás, que promoveram muito o falso ensinamento do arrebatamento secreto. Mas o contexto dessa expressão mistério é clara no verso 50, porque Paulo diz: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Durante toda a parte anterior do capítulo, Paulo mostra que haverá transformação da pessoa por inteiro para poder pertencer ao reino de Deus, para entrar no seu reino. E assim, nos versos 51 até o verso 55, ele esclarece isso. E ele diz no verso 53 em diante: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando esse corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, o mistério ao qual Paulo se refere é a transformação dos vivos. Os justos vivos seriam transformados, perfeitos, e junto com os justos que estavam mortos, descansando na sepultura, ressuscitados perfeitos, todos seriam levados por Cristo para os céus. Ou seja, esse grande arrebatamento final ocorrerá na segunda vinda de Jesus. Será, na verdade, o maior e mais incrível encontro de todas as eras. O encontro dos filhos de Deus de todos os tempos. Quando o Senhor, Criador dos céus e da terra, trará à vida de volta todos os seus filhos, transformará os justos vivos e levará todos para estarem com Ele para sempre no seu reino, sem separação, sem dor, sem sofrimento, sem mal algum. É por isso que Paulo disse aos Tessalonicenses: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Que o Senhor nos console, nos conforte e nos fortaleça cada dia com a esperança da ressurreição, pelo poder, pela graça do Senhor Jesus.